Bem, meus queridos, eu quero novamente, mais uma vez, cumprimentá-los com a gloriosa e maravilhosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos fazer um estudo com os queridos. Eu gostaria que você pegasse aí uma folha, uma caneta e fosse anotando os versículos que nós vamos citar, para que depois você pudesse lê-los calmamente e orando a Deus, e Deus vai abrir o teu entendimento e vai acrescentar muito mais ainda a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e quer falar com você também. Ok? Então pegue aí a caneta, pegue aí uma folha e vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, né? Já nessa graça e nessa paz do Senhor Jesus Cristo que nos dá, com a qual eu os cumprimento, no capítulo 1 do Evangelho de João. Esse capítulo 1 fala sobre João Batista. Um dia o Senhor Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista batizava, e foi ali para ser batizado por Cristo. E quando João Batista viu o Senhor Jesus vindo em direção a ele, ele virou para aqueles que estavam com ele e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, qual é o sentido disto? E quão importante é este sentido? Vamos voltar lá nos primórdios. O homem foi feito por Deus, o homem e a mulher viviam em plena comunhão com Deus. Está escrito que toda tarde, pela viração do dia, Deus ia ter com Adão. Então, eles tinham uma comunhão. Deus conversava com Adão, com Eva. Mas um dia entrou o pecado. Entrou o pecado e aconteceu algo terrível. Deus havia dito assim para Adão: de toda a árvore do paraíso poderás comer, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Anota aí Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, o dia em que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreram. Em que sentido morreram? Em dois sentidos. O primeiro sentido, no sentido físico, que é o que a gente pensa quando se fala de morte, pensa imediatamente. Adão foi morrer somente 930 anos depois. 930 anos depois. Mas no sentido espiritual, ele morreu ali, naquela hora. Porque a partir daquela hora, não estava mais sobre ele a glória de Deus. Ele não tinha mais aquela comunhão e aquela intimidade com Deus. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em algumas versões diz assim, da gloriosa presença de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, ele foi apartado dessa glória e foi tirado dali. Sabe, amados, a condição do homem, Adão, está escrito no capítulo 5, versículo 3 de Gênesis. E Adão gerou filhos e filhas à sua semelhança. Quer dizer, foram gerados à semelhança física, mas também foram gerados à semelhança espiritual, em pecado, com a semente do pecado. Qual é a condição do homem hoje? Como eu disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salmista, lá no Salmo 51, ele diz assim: em pecado me gerou minha mãe. Não se referindo ao ato da geração. O ato da geração é bênção, porque foi Deus quem
quem o fez, né? Deus que proveu isso ao homem. Mas aqui quando dizem pecado, quer dizer, na semelhança do pecado de Adão, ele foi gerado. Muito bem. O que tem Cristo a ver com isso? Vamos fazer uma linha histórica. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 5, versículo 14, diz assim, que de Adão até Moisés, transcorrer do tempo, imperou a morte. Quer dizer, ninguém podia voltar para Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 14. Diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. E aí continua. Então, imperou a morte, não podia voltar para Deus, não podia ter aquela comunhão que antes Adão tinha com Deus. O que Deus fez? De Adão até Moisés. Em Moisés, Deus deu a lei. Qual era o objetivo da lei? O objetivo da lei era dar ao homem uma conduta, segundo a vontade de Deus, que em ele a cumprindo, ele voltaria para Deus. Quem cumprisse a lei, está escrito na Bíblia, viveria por ela. Quem cumprisse a lei, viveria por ela. Então, o homem estava condenado à morte. Morte espiritual, estar afastado de Deus para sempre. Porque a Bíblia fala assim, a alma que pecar, esta morrerá. Morrerá? Fisicamente todos morremos, mas esta estará apartada da gloriosa presença de Deus. Muito bem. Quando Deus deu a lei, ele propiciou ao homem uma possibilidade de voltar para Deus, se cumprisse a lei. Deu sacrifícios para que, através dos sacrifícios, um animal inocente pagasse a dívida que era contra o homem. Até que um dia viesse o sacrifício definitivo. Eu explico. Cada sacrifício que fosse praticado ali na lei mosaica, ele cobria um pecado de uma pessoa. Depois, outro pecado, outro sacrifício, outro sacrifício. E a verdade é que quem erra em um princípio da lei, erra na lei toda. Então, ninguém conseguiu cumprir, ninguém conseguiu voltar para Deus. E o que aconteceu? Deus, vendo aquilo, e pelo seu imenso amor pelo homem, lembre-se, lá em João no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não esteja na morte, não esteja apartado de Deus, mas tenha a vida eterna, ou seja, esteja eternamente junto com Deus. Então o que Deus fez? Deus proveu para si mesmo um cordeiro que viesse à terra e através do seu sacrifício pagasse aquela dívida que era contra o homem. Queridos, preste bastante atenção nisso. Então ele enviou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, que se destituiu de toda a glória que ele tinha com o Pai lá nos céus, se fez carne, tomou a forma de carne, veio até a nós e habitou no nosso meio. Ele veio nos ensinar qual é o verdadeiro sentido da lei de Deus. Que ela não devia estar nas marcas
no nosso corpo, mas ela deveria estar escrita no nosso coração. Por isso que ele diz assim: circuncidai, pois, antes o prepúcio do vosso coração. Não pode estar nas marcas do nosso corpo, tem que estar no nosso coração. Ele veio curar, ele veio libertar de espíritos malignos, ele veio operar maravilhas, muitos e muitos sinais. E esses sinais tinham dois objetivos. O primeiro, mitigar a dor, a necessidade do homem nas suas dificuldades e lutas. Segundo, através disso, dar testemunho que ele realmente era o Filho de Deus e que ele veio para operar a vontade do Pai. Porque quem operava todas essas coisas era o Pai, através dele. Mas a coisa mais importante que Cristo veio fazer, ele veio para subir na cruz do Calvário. Ele mesmo disse uma hora para Pedro, ele falou assim: para esta hora, que é subir na cruz do Calvário, eu vim a este momento. Era como o ápice, o momento maior, o momento mais importante da obra de Cristo aqui na terra. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. E quando Cristo subiu na cruz, ali, lógico, ele era o Filho de Deus, mas naquele momento ele estava na figura do Cordeiro. Por isso que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Deus, na verdade, não é o sentido de abandonar, de desprezar, mas ali ele estava desamparado, como o cordeiro mudo que foi perante os seus tosqueadores. Ele subiu na cruz do Calvário, era o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Que sacrifício? Para um pecado? Não. Para o pecado de um homem? Não. Era o sacrifício definitivo que cobriria todos os pecados de todos os homens, de toda a humanidade, em todos os tempos. Era o sacrifício definitivo. Isso daí está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 53, anota aí versículos 4 e versículo 5. Aliás, leia todo aquele início do capítulo 53, que ele é maravilhoso. E ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades espirituais. Pelas nossas transgressões, está escrito lá em Isaías capítulo 53, ele foi ferido, ele foi moído. E através dele, nós voltamos a ter paz com Deus. Eu vou ler, querido. Diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, coloco entre parênteses, espirituais, como também nos cura, se for o caso. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o que está escrito aqui agora. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, pelo seu ato, nós somos curados da nossa enfermidade espiritual de estarmos apartados de Deus. Ou seja, ele tomou sobre si os nossos pecados. O interessante, vamos dizer, o engraçado, é que no meio de todos aqueles que ali estavam presenciando a sua crucificação, ninguém tinha água para dar a ele quando ele disse: tenho sede. Mas alguém tinha vinagre, e embeberam uma esponja em vinagre e estenderam até a sua boca. Ele bebeu aquele vinagre. Sabe o que significa o vinagre? É a figura do contaminado, do sangue estragado, é a figura do pecado do homem. E quando ele tomou aquele vinagre,
ele bebeu aquele vinagre, ele disse, está consumado. Ou em algumas versões diz, está feito. Amém? E aí ele morreu. E ele morreu numa condição especial. Eu disse, quem cumprisse a lei viveria por ela. E ele tomou a forma de homem, tomou a forma de carne. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, diz assim, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Quando fala em tudo, meu querido, imagine, nós somos tentados, mas em algumas coisas. Mas ele foi tentado em tudo e venceu tudo. Também diz, no livro de João, no capítulo 8, no versículo 46, Jesus Cristo virou para os homens e disse, quem de vós me convence de pecado? Significa, quem de vós mostra em mim algum pecado? Então, como ele morreu sem pecado, a morte não conseguiu retê-lo. A morte não conseguiu segurá-lo. Porque o pecado é a força da morte para impedir que o homem volte para Deus. Amado, então ao terceiro dia, louvado seja Deus, Cristo ressuscitou. E como diz em Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 20, subiu aos céus, inaugurou um novo e vivo caminho, o caminho da volta para Deus. O caminho da volta para Deus. Caminho que nós podemos subir, seguir. Hoje, onde está o Senhor Jesus? Hoje Ele está à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Intercedendo por mim, intercedendo por você. Cada vez que alguém comete um pecado, e o Espírito Santo de Deus lhe mostra que aquilo é um pecado, algo que desagrada a Deus, e ele se arrepende e pede perdão, Cristo está lá no céu, dizendo ao Pai, Pai, perdoa-o, porque por este pecado também eu morri. Aquele sacrifício lá do passado, o sangue derramado significava a morte, cumpriu-se a justiça de Deus, mas cumpriu-se num inocente. Por que Deus fez isso? É importante entendermos, para nos manter em vida, até que viesse o sacrifício definitivo, Cristo Jesus. Então ele está à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e intercedendo por você. Vamos ver lá, Marcos capítulo 16, no versículo 19, é praticamente o último versículo do livro de Marcos, né? Diz assim, ora, o Senhor, depois que dele ter falado aos seus discípulos, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Um pouquinho mais à frente, lá em Romanos, no capítulo 8, a palavra de Deus diz assim, no versículo 34, quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Presta atenção no final do versículo. E também intercede por nós. Amém? Então, queridos, ele morreu, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inimigo das nossas almas, a morte não conseguiu retê-lo e ele voltou para o Pai e inaugurou o caminho da volta. Amado, todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. Você quer voltar para Deus?
Você quer voltar a desfrutar dessa presença gloriosa de Deus por toda a eternidade? Perguntas que eu te faço, não para te constranger, mas para que você reflita. Sabe? A receita é simples. Aceite que o sacrifício de Cristo foi feito por você também. E quando ele subiu na cruz, ele recebeu os pecados de toda a humanidade, inclusive os teus, e pagou a dívida que era contra nós. Aceite-o como Senhor da sua vida. Aceite-o como seu Salvador. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, amado, confessa o teu pecado, arrepende-te deles, e Ele, o Senhor, te cobrirá com o seu sangue. Te cobrirá com o seu sangue, cobrirá todos os teus pecados, porque esse é o poder que Ele tem. O sangue do Cordeiro de Deus, do Cordeiro enviado por Deus para o sacrifício definitivo, que tira o pecado do mundo, será sobre a tua vida. E você será uma nova criatura. Amado, nós passamos diversos versículos, não deu para ler todos, nem daria tempo. O tempo aqui é minguado. Mas leia cada um deles e leia o que está ao seu redor, que o Senhor vai falar muito ao teu coração. Porque o que Deus quer é nos restaurar. A palavra fala que Deus reconciliou o homem consigo mesmo, quer dizer, com Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Deus entregar o próprio Filho à morte em morte de cruz para nos dar vida e vida eterna. Para mim e para você e para todos que o aceitarem. Essa é a palavra do Senhor nosso Deus para os nossos corações hoje. Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados. Morreu, mas louvado seja Deus, ressuscitou e nos oferece de graça, porque nós estamos na dispensação da graça, nos oferece de graça a vida eterna na presença de Deus. Esse tempo vai passar, todos nós morreremos fisicamente, a não ser que Cristo volte antes. Então essa vida ela é passageira. Preocupe-se com a tua eternidade, aonde você vai passá-la. É uma questão que eu deixo para você. É uma questão que eu deixo para você pensar. Você, sua cabeça no seu travesseiro, com Deus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada. É um prazer, uma alegria poder estar juntos, né? Estarmos juntos meditando na palavra do nosso Deus, porque Ele é o alimento da nossa alma. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.